Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do SBT Esportes repercutindo a partida de quinta-feira entre Flamengo e Bahia. Olha, a partida muito importante para o Clube de Regatas do Flamengo, que quer mais uma vez assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Liderança essa que o Flamengo perdeu na 9ª rodada. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense jogando no Paraná, em Curitiba, na Liga Arena, né, ou a antiga Arena da Baixada, e esse um ponto que o Flamengo ganhou, para mim foi um empate heróico, uma partida muito digna que o Flamengo fez e não merecia sair com a derrota. O empate foi menos mal, porque no meu ponto de vista o Flamengo merecia sim a vitória, porque jogou muito melhor do que o Atlético Paranaense, considerando todos os desfalques que o Flamengo tinha e o jogo fora de casa com toda aquela pressão da torcida do Atlético, né? E o Flamengo de verdade conseguiu esse ponto de forma heróica. Mas o Botafogo ganhou na 9ª rodada, ganhou do Grêmio. O Botafogo ganhou por 2-1 jogando em Cariacica a partida contra o Grêmio e assumiu a liderança com 19 pontos ganhos. O Flamengo tem 18, o Bahia tem 18 e o Atlético Paranaense ficou com os 17 pontos ganhos, assumindo ali a 4ª colocação do campeonato, que tem como 5º colocado o Palmeiras, que ontem aplicou uma goleada de 4-0 no Atlético Mineiro. Então o Flamengo precisa da vitória para buscar novamente a liderança e torcer para um resultado negativo ali, quer seja um empate ou uma derrota, do Botafogo, que vai enfrentar uma pedreira pela frente, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que empatou com o Flamengo, vai jogar a 10ª rodada contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. Então vai ser um jogo muito interessante e o torcedor do Flamengo vai ficar atento ali, porque dependendo do resultado e a gente ganhando, fazendo a nossa parte contra o Bahia, né, não adianta nada ter um resultado lá favorável ao Flamengo e o Flamengo não fizer a parte dele. O Flamengo vencendo o jogo contra o Bahia no Maracanã, ele reassume a liderança e caso role um empate lá ou uma derrota do Botafogo. É muito possível. Evidentemente que eu acho que o momento hoje é do Botafogo. O Botafogo está apresentando um grande futebol, o time está bem arrumado, bem encaixado e eu acredito que o Botafogo é o favorito no jogo contra o Atlético Paranaense. Mas futebol é futebol, o Atlético Paranaense não é qualquer equipe, costuma também dificultar os seus jogos jogando fora de casa, embora o time do Atlético Paranaense seja um time que joga muito mais e busca muito mais a vitória nos seus próprios domínios, né? De uma forma geral, é assim que acontece. Então, falando do Mengão Queridão precisa ganhar. E aí temos duas notícias importantes. A primeira é o possível retorno do Cebolinha, o atleta que sentiu o posterior da coxa no jogo contra o Grêmio, já saiu dali e não jogou contra o Atlético Paranaense, foi desfalque. O Bruno Henrique, que jogou ali na posição do Cebolinha, o Cebolinha pode retornar à partida contra o Bahia, que seria uma notícia muito boa, né? Tendo ali o Bruno Henrique na reserva novamente. E também temos o retorno possível do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, que treinou ontem à tarde, às 15 horas no Urubu, com a equipe do Flamengo, treina hoje também e treina na quarta-feira, se preparando para o jogo da quinta. Então, provavelmente, o Ayrton Lucas vai ser relacionado pelo Tite e vai ter condições de jogo para enfrentar o Bahia. Então, duas notícias muito boas para o Flamengo. O que vai acontecer? O Tite vai retornar com o Léo Pereira para a zaga, que é a função dele. Léo Pereira não comprometeu, digamos assim, esses dois jogos que fez como lateral esquerdo, né? Mas a gente sabe que não é a do Léo Pereira. O Léo Pereira gosta de jogar de frente, saindo com a bola, tem um ótimo passe, tem uma boa transição para o meio, mas o Léo Pereira recebendo essa bola de lado, com ele jogando na lateral, não é o forte dele. Pouco apoiou, não é? Mas quando fez com eficácia, fez com condição para isso. Agora, voltando ao Ayrton Lucas, o Léo Pereira retorna à posição, mesmo porque o Fabrício Bruno está suspenso, porque tomou o terceiro cartão amarelo. E diga-se de passagem, o Fabrício Bruno já estava jogando no sacrifício.
tanto o Fabrício Bruno quanto o Gerson. Jogaram no sacrifício no jogo contra o Grêmio e jogou também no sacrifício o Fabrício Bruno no jogo contra o Atlético Paranaense. Então vai descansar, cuidar das dores que está sentindo no tornozelo e quem sabe retorna para o clássico contra o Fluminense. E aí vai ficar a dor de cabeça no Tite, porque se tiver o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno retornando, como é que ele vai fazer a dupla de zaga de Fabrício Bruno e Léo Pereira ou Fabrício Bruno e Davi Luiz, que está jogando um futebol de encher os olhos do torcedor? Então, o Davi Luiz está garantido nessa partida que o Fabrício Bruno está fora, mas eu quero ver como é que ele vai fazer no jogo contra o Fluminense. Mas até lá, a gente para pensar sobre isso, o Tite vai organizar o time. Então, estou muito confiante nessa partida de quinta-feira, Mengão conseguindo 3 pontos e assumindo a liderança do campeonato. Valeu, rapaziada, fica comigo. Não sai daí, vamos assistir o corte que eu separei do SBT Esporte com o Vene Casagrande, o Flávio e o Lucas Pedrosa falando aí, repercutindo a partida do Mengão Queridão contra o Bahia. Valeu, rapaziada, salve, salve, daqui a pouco eu volto. Mas a gente começa falando do Flamengo, que pode ter reforços importantes para a partida contra o Bahia, hein? Jogão, parte de cima da tabela, na quinta-feira no Maracanã. O Ayrton Lucas treinou com o grupo, como o Vene antecipou, e deve estar à disposição para o confronto direto lá na tabela contra o Tricolor de Aço. O Flamengo já tem um duelo importante na semana e tem a vantagem que, mesmo ainda seguindo com desfalques, a partida será em casa. E tem boas notícias para o jogo. A primeira é o retorno do próprio técnico Tite à beira do campo após cumprir suspensão. E além do comandante da equipe, Cebolinha e Ayrton Lucas devem estar disponíveis. O camisa 11 ficou fora contra o Atlético Paranaense por dores na posterior da coxa direita. Contudo, não houve lesão constatada e ele vem se recuperando bem. Já Ayrton Lucas também tem boas chances de ser escalado. Sem atuar nos últimos 3 compromissos, o lateral esquerdo está praticamente recuperado e pode pintar como opção para Tite. Com isso, Léo Pereira pode voltar à zaga. Além disso, Léo Ortiz, que deixou a partida contra o Furacão com dores na coxa direita, não teve lesão confirmada pelo departamento médico. Quem está fora é Fabrício Bruno, que recebeu o 3º cartão amarelo e será desfalque contra o Bahia. Após o empate contra o Atlético Paranaense, o Flamengo caiu para a 2ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão com 18 pontos. Contudo, o elenco rubro-negro pode reassumir a liderança na próxima rodada. Para isso, o Fla precisa vencer o Bahia e torcer para o Botafogo tropeçar diante do rival. O time segue a todo vapor nos treinos e com possibilidade de destaques dos mais novos. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Quem que dá pra cravar aí nesse time? O Ayrton Lucas é quem tem mais chance, dá pra cravar a volta dele. Outros jogadores estão em transição e tem baixas também, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Você, como sempre, agregando. Sobre o Ayrton Lucas, eu não consigo cravar porque o Flamengo ainda treina terça e quarta. Hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas. Vai que o atleta volte a sentir dores no local da contusão e aí ele não fique à disposição contra o Bahia. Mas se eu tivesse que apostar um VNBet aqui, eu apostaria um dinheiro que o Ayrton Lucas fica à disposição porque ele treinou uma parte com o elenco na atividade de ontem e a tendência é que ele treine nessa terça e nessa quarta com os demais jogadores e fique à disposição. O retorno vem numa boa hora, porque o Fabrício Bruno suspenso, o Léo Pereira, que estava fazendo a lateral esquerda, pode fazer a zaga novamente junto com o Davi Luiz e o Léo Ortiz sendo mantido como volante, tendo em vista que o Alan dificilmente fica à disposição diante do Bahia. Ele está sendo preparado para voltar no final de semana contra o Fluminense. Então, novamente o Tite com muitos desfalques, mas se a gente for parar e analisar a ausência do Fabrício Bruno nesse momento, vai ser até benéfico para ele, porque é um jogador que está jogando na base de sacrifício, com muitas dores no tornozelo, e aí ele levou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que é melhor ele ficar ausente contra o Bahia a ficar ausente num clássico contra o Fluminense. Então são desfalques importantes, mas o Tite, pelo menos até o momento, está conseguindo dar conta do recado com a ajuda de jovens jogadores da base. Repito o que eu falei ontem aqui, jogadores têm sido muito importantes. O gol do Everton Araújo exemplifica isso. No banco de reservas, no jogo contra o Atlético Paranaense, eram 11 jogadores crias da categoria de base do Flamengo. Apenas o Gabigol não era. Então é só para valorizar o trabalho da diretoria e também das pessoas responsáveis pela categoria de base do Flamengo. O Pedrosa muda bastante com o Ayrton Lucas, né, no lugar de um improvisado zagueiro ali. O Léo Pereira não fez feio, mas não é a dele. O Ayrton Lucas apoia muito, muda o estilo de jogo do Flamengo, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa.
Não que o Léo Pereira tenha feito partidas ruins, muito pelo contrário. Eu acho que para um zagueiro ele se adapta muito bem ali na lateral esquerda, tem qualidade técnica para isso. Talvez não tenha a velocidade e a potência do Ayrton Lucas para chegar ao fundo, porque o Ayrton Lucas é um dos jogadores mais rápidos aqui do futebol brasileiro. Eu acho que a volta dele também é benéfica. Então o Léo Pereira deve retornar aí para a zaga. Eu acho também que a saída de bola do Flamengo ela tem uma qualidade muito grande quando ele está de zagueiro, porque é um cara que, como eu falei aqui, que tem um nível técnico alto, mas o Flamengo vem se dando muito bem, mesmo com esses desfalques, é uma equipe que está bem organizada, que encontrou outra característica, talvez eu entendo esse Flamengo como um Flamengo mais vertical, mais direto do que é quando tem seus titulares, só que tem que tomar cuidado com o grande adversário que é o Bahia. Eu encaro esse jogo como um confronto direto. O Bahia não só por estar na parte de cima da tabela, mas é uma equipe que é muito forte. Se você for parar para pensar, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, e aí você olha para as pontas, por exemplo, na lateral esquerda tem o Luciano Juba, que é quase um camisa 10 jogando na lateral esquerda. O Gilberto na lateral direita, e aí eu acho que o Ayrton Lucas volta e tem que explorar muito, porque o Gilberto é um bom jogador, um cara que tem experiência na Europa, um baita de um lateral, mas ele tem algumas deficiências na parte defensiva. Então o Flamengo pode explorar esse lado aí direito do Bahia. De qualquer forma, você tem Everaldo, Tassiano, é um time muito forte e que vai ser um grande desafio para o Flamengo. O Paquito tá lembrando aqui, reencontro do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que você acha que vai ser o clima? Pois é, primeiro jogo dele contra a ex-equipe Flamengo. Lembrando que aqui ele é tratado como ídolo e não é por menos, né? A história dele com a camisa do Flamengo é uma história extremamente bonita. Eu acho que vai ser algo bem normal. Não acredito que torcedores irão vaiar o Everton Ribeiro, muito pelo contrário. Eu acho que vai ter até aplausos ali antes da bola rolar. É um jogador que tem uma história muito bonita aqui, mas eu também não sou a favor de homenagem, igual muita gente pensou que iria acontecer, homenagem para o Everton Ribeiro. Eu acho que não. Esquece a homenagem nesse momento, é um jogo extremamente importante, um jogo numa briga na parte de cima da tabela. Inclusive o Bahia, na minha opinião, ao lado do Botafogo, são dois times que podem tirar proveito bastante durante a Copa América. Porque se a gente parar e analisar, o Bahia só teve um jogador convocado e o Botafogo também, enquanto Palmeiras, Flamengo, outros clubes internacionais tiveram muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções. Então acho que vai ser um reencontro bem natural. Eu acho que o jogador merece respeito, aplausos antes da bola rolar, mas depois que a bola rolar é um adversário, tal como outros jogadores do Bahia. Flamengo é favorito por jogar no Maracanã também, né? Se fosse de repente na Fonte Nova, teria mais um equilíbrio. Apostaria na vitória do Flamengo, Pedrosa? Não sei se eu apostaria, mas dentro dessa análise aí... Casa um dinheiro no Flamengo, Pedrosa? Nunca casa dinheiro no Flamengo. Pedrosa. A única coisa que eu duvido. Não vai lá na tua apostinha lá, gravar no Mengão. É gol do Pedro, que aí tem acontecido com certa frequência, entendeu? Aposta no Flamengo que é dinheiro certo. Nada disso. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para essa partida diante do Bahia, com a sua torcida, num bom momento. Por exemplo, a gente já viu o Flamengo jogar no Maracanã nessa temporada com panela de pressão, com o Tite sendo extremamente pressionado. Agora não, principalmente depois do empate heróico na Arena da Baixada, eu acho que a torcida do Flamengo vai com uma vibe, digamos assim, de apoio o tempo inteiro, de seremos campeões, que o título do Campeonato Brasileiro é algo que a torcida do Flamengo sente falta, por exemplo, nas últimas temporadas. Então, na minha visão, o Flamengo tem tudo para vencer essa partida. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Eu vou fazer um comentário final a respeito da presença do Everton Ribeiro nessa partida entre Flamengo e Bahia. O Everton Ribeiro vai reencontrar a torcida do Flamengo, mas dessa vez do lado contrário, né? Vai jogar contra o Mengão queridão. Eu acho que também, como disse o Vene Casagrande, que a torcida vai receber de braços abertos, vai aplaudir, tem que aplaudir de verdade o Everton Ribeiro, que trouxe muitas alegrias ao Mengão queridão. Claro, evidente, também concordo com o Vene Casagrande, homenagens não, homenagem não é o caso, mas a gente tem que aplaudir, tem que reconhecer tudo que ele fez pelo Mengão queridão. Fora isso, vamos jogar para ganhar e que o Everton Ribeiro saia triste, ao menos com o resultado da partida, né? Porque o Mengão queridão vai ganhar mais uma e vamos levar esses 3 pontos em casa. Não pense em outro resultado a não ser esse. Valeu, rapaziada, muito obrigado, um forte abraço para você e até a próxima. Deus salve a nossa nação!